Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, já estou de volta com outra edição informativa do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. O pai e o irmão de Julian Assange pediram ao governo alemão que intervenha junto ao presidente americano Joe Biden. Eles querem que sejam retiradas as acusações contra o fundador do Wikileaks. O governo alemão deveria expressar sua preocupação ao presidente Biden e pedir que as acusações sejam retiradas, disse Gabriel Shipton, irmão de Assange, em coletiva de imprensa em Berlim. O governo britânico anunciou na sexta-feira que assinou a ordem de extradição aos Estados Unidos de Assange. O australiano de 50 anos pode enfrentar uma pena de 175 anos de prisão nos Estados Unidos por um vazamento massivo de documentos confidenciais. Assange está preso há 3 anos em uma penitenciária de segurança máxima perto de Londres. Antes, o fundador do Wikileaks passou 7 anos na embaixada do Equador, na capital britânica, onde se refugiou em 2012. Na Suécia, enfrentou acusações de estupro que mais tarde foram arquivadas. E um navio da Marinha dos Estados Unidos disparou um sinal de alerta em direção a uma lancha militar iraniana que se aproximou no Estreito de Hormuz. O incidente envolvendo o navio patrulha USS Sirocco acontece em meio a tensões, enquanto as potências ocidentais e a República Islâmica tentam salvar o acordo nuclear de 2015. O comunicado da Marinha dos Estados Unidos afirma que 3 navios da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã fizeram manobras suspeitas enquanto navios americanos transitavam pelo Estreito de Hormuz. Ainda de acordo com o comunicado, um dos navios iranianos se aproximou da embarcação americana de frente em uma velocidade perigosamente alta e só alterou o curso depois que o navio costeiro da Patrulha dos Estados Unidos emitiu sinais de alerta sonoros para evitar a colisão. Washington acusa a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã de interromper o tráfego marítimo no estratégico Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento por onde passa 1/5 da produção mundial de petróleo. O último incidente veio depois que a Guarda do Irã apreendeu 2 petroleiros de bandeira grega no Golfo em maio. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que foi uma retaliação depois que a Grécia apreendeu petróleo iraniano. Com mais um passo à frente rumo à adesão ao bloco, a Ucrânia conseguiu, nesta terça-feira, um apoio importante dos chanceleres dos países da União Europeia. A aprovação acontece poucos dias antes de uma cúpula em Bruxelas que deve adotar uma posição formal do bloco. De acordo com o ministro francês de Assuntos Europeus, Clément Beaune, houve um consenso total entre os líderes do grupo quanto ao status da Ucrânia de candidata à adesão ao bloco. Dernière, et nous avons une discussion aujourd'hui qui a permis de montrer un large consensus, je dirais même un consensus total sur l'avancée de ces dossiers et notamment en ce qui concerne l'Ukraine, la possibilité de reconnaître le statut de candidat dans les meilleurs délais. C'est un débat qui appartiendra maintenant aux chefs d'État et de gouvernement, mais je crois que nous avons travaillé pour que l'unité européenne que je décrivais comme si essentielle puisse à nouveau se manifester, que nous vivions un moment positif, important, peut-être même historique, en cette fin de semaine à ce sujet. O apoio acontece poucos dias antes de uma cúpula em Bruxelas, que deve adotar uma posição formal do bloco. Na sexta-feira, a Comissão Europeia havia decidido a favor da concessão desse status à Ucrânia e à Moldávia. O acordo a ser selado na cúpula desta semana seria o primeiro passo de um processo que costuma levar anos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, a União Europeia está prestes a dizer à Rússia que a Ucrânia faz parte da Europa. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que os moradores de Kherson vão ter acesso gratuito aos canais de televisão russos.
A região no sul da Ucrânia foi conquistada pela Rússia durante a invasão que começou em fevereiro. Entre as emissoras disponibilizadas estão as que pertencem ao grupo público VGTRK, que tem uma linha editorial ligada ao Kremlin. A região de Kherson, que tem limite com a península da Crimeia anexada, foi conquistada pelo exército russo nos primeiros dias da ofensiva na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro. Desde então, Moscou pratica uma política de implantação dos costumes russos nos territórios sob seu controle no sul da Ucrânia. Isso inclui a introdução do rublo, a moeda russa, e a entrega de passaportes russos. Nesta terça-feira, um dos novos líderes pró-Rússia da região de Kherson, Kirill Stremuzov, disse que o território pode fazer parte da Rússia até o fim do ano. Ele afirmou que um referendo vai ser realizado ainda em 2022. Um jornalista russo vencedor do Nobel da Paz leiloou a medalha do prêmio que conquistou em 2021. Dmitry Muratov, editor-chefe do jornal investigativo independente Novaya Gazeta, queria arrecadar fundos para ajudar crianças ucranianas e atingiu o valor de 103 milhões e 500 mil dólares, quebrando todos os recordes. Uma medalha de ouro com valor imensurável. Nesta segunda-feira, o jornalista investigativo russo Dmitry Muratov, vencedor do Nobel da Paz, leiloou a medalha do prêmio que conquistou no ano passado. O objetivo da venda era destinar o valor adquirido para um programa do Unicef que ajuda crianças ucranianas deslocadas pela guerra. Dmitry entregou a medalha de 196 gramas ao comprador anônimo, que ofereceu 103 milhões e meio de dólares pela peça. O valor é um recorde em leilões desta premiação. Até agora, a medalha que detinha o recorde era do Nobel de Medicina James Watson, que vendeu a peça por mais de 4 milhões e 700 mil dólares em 2014. De acordo com o Comitê do Nobel, a venda organizada em Nova York recebeu o apoio da organização para ser realizada. O ator americano Ben Stiller visitou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O astro de Hollywood saudou o comediante que se tornou presidente e o chamou de herói por reunir apoio mundial à Ucrânia durante a invasão russa. Zelensky agradeceu e disse que era muito importante para ele continuar lembrando às pessoas o que estava acontecendo na Ucrânia. Stiller é embaixador da boa vontade da ONU. O encontro aconteceu no Dia Mundial dos Refugiados. A dupla também falou sobre o fato de ambos terem atuado como atores de comédia. Stiller é mais conhecido por seus papéis em comédias. Antes de ser eleito, Zelensky ficou conhecido por atuar em uma comédia na qual interpretou um professor do ensino médio que inesperadamente se torna presidente da Ucrânia. Funcionários do setor ferroviário britânico iniciaram uma greve nesta terça-feira. Eles exigem melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Trabalhadores ferroviários britânicos iniciaram nesta terça-feira uma greve de 3 dias, anunciada como a mais longa em 30 anos, para defender empregos e salários diante da inflação fora de controle. Metade das linhas ferroviárias do país estava fechada pela manhã e nas outras apenas um trem em cada 5 operava. Em vez da habitual multidão no horário de pico, apenas alguns passageiros caminhavam pela grande estação King's Cross de Londres. Depois do fracasso das negociações de última hora, trabalhadores e empregadores permaneceram firmes nas posições. O sindicato RMT alertou no início de junho que mais de 50 mil trabalhadores ferroviários entrariam em greve, no que foi chamada da maior disputa setorial desde 1989, época das grandes privatizações das ferroviárias britânicas. Além dos salários, o sindicato denuncia a deterioração das condições de trabalho e as milhares de demissões previstas pelas empresas que agora compõem o setor ferroviário. O governo diz que os sindicatos estão dando um tiro no próprio pé no momento em que o setor pode sofrer um declínio de longo prazo no número de passageiros enquanto aumenta o teletrabalho. Mas em um contexto de inflação histórica, a greve ameaça se espalhar para outros setores, como educação, saúde e correios. E depois do intervalo, mais informações. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente francês Emmanuel Macron não aceitou a renúncia da primeira-ministra Elisabeth Borne depois do fracasso das eleições legislativas. De acordo com a presidência, Macron deseja que o governo siga trabalhando e atuando com Borne mantida no cargo. A coalizão do presidente obteve 245 dos 577 assentos da Assembleia Nacional e faltam 44 para chegar à maioria absoluta. A frente que reúne a esquerda radical, ecologistas, comunistas e socialistas conseguiu 137 assentos, enquanto a extrema-direita liderada por Marine Le Pen conseguiu 89, número que multiplica por 11 os deputados do mandato anterior. É normal na França que depois das eleições legislativas, o chefe do governo ofereça o cargo e, em geral, o presidente aceita a saída e volta a nomeá-lo. Apesar disso, Macron escolheu rejeitar a demissão ritual. Antes, o presidente vai fazer as consultas necessárias com outros partidos de oposição para apresentar soluções construtivas. O presidente do Panamá anunciou que sofre de um tipo de câncer no sangue. Laurentino Cortiço disse que passa bem e que continuará a trabalhar. O presidente do Panamá, Laurentino Cortiço, de 69 anos, informou nesta segunda-feira que sofre de síndrome mielodisplásica, um tipo de câncer que ataca as células do sangue. Quero manifestar que me sinto bem, com ânimo, e que seguiré com mis labores regulares. Segundo o presidente, depois de exames de rotina no final de maio, os médicos detectaram uma diminuição da hemoglobina e da contagem de glóbulos brancos. Por sugestão de especialistas, foi feita uma biópsia de medula óssea que detectou a doença. Cortiço afirmou que uma segunda avaliação será realizada em Houston, nos Estados Unidos, em julho, para saber a extensão da doença. Del 1 de julho, quando apresentarei o informe. Israel deve ter novas eleições em breve. Os líderes da coalizão governante anunciaram um projeto para dissolver o parlamento. Os líderes da coalizão que governa Israel vão apresentar um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas. O premier Naftali Bennett e o chanceler Yair Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única em Israel, composta por partidos de direita, centro e esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe para encerrar 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. לא חסכנו במאמצים על מנת לגייס את מי שנדרש כדי להעביר את התקנות, אבל לצערי מאמצינו לא נשאו פרי. על כן, ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם. O acordo de coalizão entre Bennett e Lapid previa também uma rotação entre os dois na liderança do governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do parlamento. Se o projeto de lei para dissolver o parlamento for aprovado, o chanceler vai se tornar o primeiro-ministro de maneira interina até que um novo governo seja formado. O atual presidente colombiano Iván Duque garantiu que a transição do governo ao recém-eleito Gustavo Petro, primeiro líder de esquerda do país, vai ser transparente e pacífica. Ao discursar sobre o resultado das eleições,
o conservador também afirmou que, para o bem da democracia, é necessário reconhecer quando há um pronunciamento popular. Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também se manifestou sobre as eleições da Colômbia. Satisfeito com o resultado, o líder mexicano rasgou elogios ao povo colombiano e declarou estar muito feliz com a vitória do senador e ex-guerrilheiro. E la verdade, estamos muito contentos e sabia que havia triunfado legal, legítimamente. E abraço, saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo. Com o discurso de fortalecer o Estado, aumentar impostos sobre os mais ricos e suspender a exploração de petróleo, Petro foi eleito no segundo turno e derrotou o milionário Rodolfo Hernández com uma diferença de pouco mais de 700 mil votos. Ele assume a presidência em agosto e vai enfrentar os desafios de um país abalado pela polarização, crise econômica e violência. E o Exército da Libertação Nacional, a última guerrilha reconhecida na Colômbia, anunciou total disposição para reiniciar as negociações de paz com o presidente eleito Gustavo Petro. Os guerrilheiros disseram que mantêm o sistema de luta e resistência político-militar, mas querem avançar nas negociações de paz iniciadas em 2017. Os diálogos foram interrompidos pelo presidente conservador Ivan Duque depois que os rebeldes atacaram uma escola de polícia com um carro-bomba em janeiro de 2019. O antecessor, Juan Manuel Santos, manteve negociações com o ELN depois de assinar o acordo que dissolveu a guerrilha das Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, as FARC. Depois da eleição de domingo, o senador e ex-guerrilheiro Petro vai ser o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, com um programa que prevê profundas reformas e a retomada das negociações com o ELN. Apesar dos duros golpes já enfrentados, o grupo está em expansão e conta hoje com 2.500 membros. Financiada principalmente pelo tráfico de drogas e extorsões, a guerrilha exerce forte influência na região do Pacífico e na fronteira com a Venezuela, além de alimentar uma extensa rede de apoio em pontos urbanos. Mais de 130 pessoas foram mortas no Mali nesta semana e os autores dos assassinatos são supostos jihadistas. Nos últimos 3 dias, 132 civis foram assassinados em cidades localizadas no centro do Mali. Os ataques no país africano foram atribuídos aos jihadistas, disseram as autoridades locais e um alto funcionário do governo nesta segunda-feira. O presidente do partido USR e amigo das vítimas, Nohum Togo, contou que o exército regular conseguiu chegar ao local, permitindo a contagem de mortos. Togo informou nas redes sociais que o número de vítimas era muito maior que o balanço oficial do governo, de 132 mortos. Segundo Togo, há 2 semanas o exército foi mobilizado na região, o que gerou confrontos com os jihadistas. Desde que grupos extremistas ligados à rede Al-Qaeda surgiram no centro do Mali em 2015, a região tem sido palco de agressões jihadistas. Grande parte da área está fora do controle do governo central. E agora um rápido intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O número de vítimas das tempestades do sul asiático não para de crescer. As fortes chuvas e inundações no sul asiático provocaram até o momento mais de 80 mortes na Índia e em Bangladesh.
De acordo com autoridades, até o momento, mais de 80 pessoas morreram na Índia e em Bangladesh, vítimas das inundações ou raios. এখনো অনেক মানুষ পানিবন্ধ রয়েছে আমাদের বিভিন্ন টিম ট্রাইসার বোটের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ট্রাই করছে এবং যারা উঁচু জায়গায় আছে বিভিন্ন দালানে আছে বা কোনো খাবার বা পানি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ পাচ্ছে না তাদেরকে আমরা বিশুদ্ধ পানি এবং খাবারের সরবরাহ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। As inundações de monções, fenômeno climático que provoca chuvas torrenciais em determinados períodos do ano, ameaçam regularmente milhões de pessoas no sul asiático. Especialistas alertam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, gravidade e rapidez dos fenômenos. Uma raia de 300 quilos foi capturada no Camboja antes de ser devolvida à natureza. O espécime é o maior peixe de água doce já registrado no mundo. Um pescador cambojano capturou uma arraia gigante de 300 quilos no rio Mekong. De acordo com os cientistas, este é o maior peixe de água doce registrado na história. A arraia foi batizada de Borame, que significa lua cheia na língua Khmer, por sua forma arredondada. A fêmea de 4 metros de comprimento foi liberada depois que um chip eletrônico foi colocado para estudar seus movimentos e comportamento. That tag will last over a year. We're going to have receivers here at Copreia Village. We'll have 4 receivers in this area, and then upstream and downstream every 20 kilometers or so. So to gain that information about those individuals, that's going to be really critical to promote the conservation of the species going forward. Segundo os cientistas, a arraia, pescada na província de Stung Treng, no norte do Camboja, pesa o dobro de um gorila médio. Ameaçada pela pesca excessiva, a poluição e a perda de seu habitat, a arraia gigante de água doce é uma espécie protegida. Borame bateu o recorde de um bagre de 293 quilos, pescado em 2005 no mesmo rio, no norte da Tailândia. O Mekong é um dos rios mais longos da Ásia e abriga a biodiversidade aquática mais importante do mundo depois do rio Amazonas, com mais de 1.000 espécies de peixes. Vital para a sobrevivência de milhões de pessoas no Sudeste Asiático, o Mekong e sua fauna estão ameaçados pelas dezenas de barragens construídas por Pequim, na China, Laos ou Camboja, e pela poluição. Grupos indígenas continuam a chegar à capital equatoriana para protestar. As manifestações são contra a alta de combustíveis e o governo de Guillermo Lasso. Milhares de indígenas chegaram na noite de segunda-feira a Quito para as mobilizações contra o preço dos combustíveis. O governo do presidente Guilherme Lasso ampliou o estado de exceção que desde sábado vigorava nas províncias de Pichincha, onde fica a capital, Cotopaxi e Imbabura, além das andinas Chimborazo, Tangarahua e a Amazônia Pastaza. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. A Confederação de Nacionalidades Indígenas, a CONAIE, organiza há uma semana manifestações e bloqueios de estradas para pedir que o governo abaixe o preço dos combustíveis. Os indígenas exigem que Lasso atenda uma lista de 10 demandas, que incluem uma moratória para o pagamento de dívidas de trabalhadores do campo, o controle de preços agrícolas, além de mais investimentos em saúde, educação e segurança. Lasso denuncia que o movimento tem a intenção de tirá-lo do poder. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas no sul da China após as chuvas mais intensas em décadas. Segundo os meteorologistas, a média das chuvas em 3 províncias entre maio e junho atingiu 621 milímetros, a maior desde 1961. As tempestades inundaram de maneira perigosa os cursos d'água da bacia inferior do Rio das Pérolas, área de grande importância econômica por sua produção industrial e centros logísticos.
A cidade de Shaoguan emitiu um alerta vermelho para inundações na manhã desta terça-feira. As autoridades de Guangzhou disseram na segunda-feira que mais de 200 mil pessoas ficaram desabrigadas e os danos foram calculados em mais de 250 milhões de dólares. A província de Guangxi registra as piores inundações desde 2005, de acordo com a imprensa local. As autoridades meteorológicas disseram na segunda-feira que 28 rios da região ultrapassaram os níveis de risco. Segundo a agência estatal Xinhua, mais de 220 mil pessoas abandonaram as casas em Fujian desde o início do mês. No começo de junho, mais de 20 pessoas morreram vítimas das chuvas na província central de Hubei. O ex-jogador de futebol camaronês Samuel Eto'o foi condenado por um tribunal de Barcelona a 22 meses de prisão. Mas ele não terá de cumprir a pena por ter admitido culpa em 4 delitos de fraude fiscal. Na Espanha, as penas inferiores a 2 anos não implicam em prisão, mas Eto'o vai ter que devolver quase 4 milhões de euros aos cofres públicos e pagar junto com o empresário à época, José Maria Mesalhas, uma multa de 1,8 milhão de euros. Assim como ocorreu com Lionel Messi, Eto'o, que atualmente é presidente da Federação Camaronesa de Futebol, foi acusado de maquiar as contas para pagar menos impostos sobre a renda gerada pela cessão dos direitos de imagem entre 2006 e 2009. Nesse período, enquanto jogava pelo Barcelona, o camaronês deixou de pagar quase 4 milhões de euros em impostos. Eto'o é mais um da lista de grandes jogadores do futebol que acabaram tendo problemas com o fisco espanhol, como Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano e Alexis Sánchez. Todos acabaram chegando a acordos com a promotoria similares ao do ex-atacante camaronês e ídolo do Barcelona. A Coreia do Sul lançou um foguete espacial nesta terça-feira. É o primeiro foguete sul-coreano a ir ao espaço. A Coreia do Sul lançou nesta terça-feira o primeiro foguete espacial de fabricação nacional, depois de uma tentativa frustrada em outubro do ano passado. O veículo coreano de lançamento espacial 2, batizado de Nuri, decolou da estação de Gohung às 7 horas da manhã no horário local. Em outubro, as 3 etapas do lançamento funcionaram da maneira correta, elevando o foguete a 700 quilômetros de altura. A carga útil de 1,5 toneladas também foi separada com sucesso, mas não foi possível colocar a simulação de satélite em órbita. No teste dessa terça, além do satélite fictício, Nuri transportou um satélite de verificação de funcionamento de foguetes e 4 pequenos satélites cúbicos, desenvolvidos por 4 universidades locais para pesquisas. O foguete de 3 estágios foi desenvolvido ao longo de uma década a um custo equivalente a mais de 8 bilhões de reais. São 6 motores de combustível líquido em 47 metros de comprimento e 200 toneladas. Na Ásia, os países com programas espaciais avançados são China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Norte foi a última a entrar no grupo de estados com capacidade para lançar os próprios satélites. E esta edição do Mundial Telenotícias fica por aqui, mas lembrando que daqui a pouco tem mais. Até já! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.